Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse terceiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando sobre o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a primeira epístola de João e eu espero muito que o Senhor Jesus confirme a palavra no teu coração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Pré-adolescentes também tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, onde você pode ter acesso no Janderson Nascimento e indicar para mais alguém, tá? Compartilhando aí as nossas aulas para a glória de Deus. A minha oração é que o Senhor te abençoe através dessa ministração e que você possa ser um instrumento na palavra para a edificação dos teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o título Uma Carta para Você, analisando ainda aí a primeira epístola de João. Lembra que nós estamos estudando as gerais com você. Nós já estudamos aqui com você a epístola de Hebreus, a epístola de Tiago, já estudamos a epístola de 1 de Pedro, 2 de Pedro e estamos iniciando com você nesse trabalho a epístola de 1 João, tá? E aí nós vamos dar sequência trabalhando segunda epístola, terceira, até finalizar com a epístola de Judas nesse trimestre. E eu espero muito que o Senhor te use na palavra de Deus. Para você começar bem, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. No momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar o tema da lição, uma carta para você, descrevendo para os teus alunos que você vai trabalhar a primeira epístola de João, ou seja, a primeira carta do apóstolo João. Leia o versículo introdutório que a própria lição traz e oferece para você, que se localiza em Isaías 40, versículo 31. A leitura bíblica em classe vai se localizar hoje na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos agora 12 ao 17. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis e posto todo esse material todos os dias aqui de segunda a sexta-feira. Mas toda quarta-feira, às 18 horas, é o encontro marcado dessa classe aqui, ó, da classe dos juvenis, onde a gente estuda as lições com você com antecedência e você pode ter acesso ao nosso material sempre às 18 horas. No Spotify também estamos disponíveis. Toda quarta também encontro marcado da classe dos juvenis. Lá no Spotify eu libero a aula a partir das 6 da manhã, onde você pode ouvir na melhor hora do seu dia. Eu oro para que o Senhor te abençoe na palavra e te use como instrumento para a glória e honra do Senhor Jesus. Chegamos hoje na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis. Estamos trabalhando com vocês as epístolas gerais e hoje nós vamos entrar no conteúdo teológico do Novo Testamento das epístolas joaninas. Observe, João é responsável por escrever no Novo Testamento 5 textos. Esses textos são conhecidos como os textos joaninos. Que textos são esses? Você pode anotar e apresentar isso para os teus alunos. Ele escreve o Evangelho de João, que leva o seu nome. Esse texto aqui é um texto fundamental que apresenta aí a pessoa de Jesus. Ele escreve também para guiar e direcionar a igreja 3 epístolas que estão nessa categoria de epístolas gerais que nós estamos estudando com você. 1 João, 2 João e 3 João. E João é responsável por escrever o texto de Apocalipse. Então você observa
que a contribuição de João, ou a contribuição joanina do Novo Testamento, é uma contribuição muito grande, relevante também para o crescimento da igreja. Em outras palavras, quando você analisa a teologia de João, você descobre a perspectiva que João tem a respeito da pessoa do Espírito Santo e obra do Espírito Santo, a perspectiva que João dá a respeito da pessoa e divindade de Jesus, Cristo como Filho de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus e exatamente aquele que é o Salvador do mundo, a esperança para a igreja também. João traz especialmente essa cosmovisão entre o bem e o mal, entre luz e trevas. Quem fala muito sobre isso é o George Led em seu texto Introdução ao Novo Testamento, descrevendo aí esse paralelo presente na teologia joanina. E é claro que ele vai apresentar o amor de Deus. João é responsável por registrar o versículo que é o versículo chave de toda a Bíblia, João 3,16, que fala sobre o tremendo e espetacular amor de Deus. Na aula de hoje nós vamos observar uma das epístolas que João escreveu, que é a primeira epístola. Essa primeira epístola tem um conteúdo sensacional e eu quero apresentar isso para você em sala de aula. E eu espero contribuir com você. Se eu estou te ajudando, e se você pode, deixa teu comentário, teu likezinho aí no canal, se inscreve aqui também e acompanha a gente no Instagram, @JandersonNascimento. Vamos avançar para o primeiro ponto da lição, que trata sobre a introdução à epístola. Neste primeiro ponto da lição, nós vamos abordar especialmente a primeira epístola de João. Essa primeira epístola de João é escrita pelo apóstolo João, direcionada à igreja de forma geral. João possivelmente está pastoreando aqui a igreja de Éfeso e João direciona essa epístola por volta do ano 90 aos crentes que congregavam ali na região da Ásia. Lembra que João é o último apóstolo de Cristo a morrer. Leva isso em consideração. Ele é o único também que morre por morte natural. Na sua epístola, agora, ele traz uma perspectiva sensacional a respeito do amor, do verdadeiro discipulado em si, da verdadeira característica de João. E essa característica que ele traz em seu discipulado faz parte do ensinamento que Jesus deu para a sua igreja. João, ele é citado lá em Marcos capítulo 3, versículo 17, como um dos filhos do trovão. Tinha um irmão chamado Tiago, ele é um discípulo de Cristo e ele é chamado pelo Senhor para uma obra extraordinária. Ele é um dos filhos de Zebedeu, tá? O João, ele traz uma perspectiva extraordinária nesse chamado e quando ele recebe o impacto dessa obra, ele então compartilha esse evangelho. E ao analisar a primeira epístola, comparando com o texto do Evangelho, você vai perceber que ele continua falando que Jesus é Deus. Lá no Evangelho ele fala sobre isso e ele exalta a divindade de Jesus aqui. Detalhe, por que João faz isso? Porque ele está combatendo uma heresia do seu tempo, conhecida como gnosticismo, que distorce a palavra de Deus, que apresenta a pessoa de Jesus como se fosse um ser criado, uma criatura que não sendo Deus, e apresenta exatamente que a salvação só pode ser obtida mediante o conhecimento e a sabedoria ou filosofia desse mundo. João descreve que a salvação é dada pelo amor de Deus, é apresentada mediante a graça de Deus, oferecida pela graça de Deus mediante a fé. E aí João combate essa teologia distorcida, essa heresia do seu tempo, de forma sensacional. Já deu para perceber que a carta tem muita coisa boa para a gente poder estudar juntos. Tem um texto que eu quero dar como dica para você. Introdução ao Novo Testamento, do Don Carson, Douglas Moo e o Leo Reis. Textos extraordinários da editora Vida Nova, que vale muito a pena você observar, já que você gosta de estudar aí o Novo Testamento com a gente. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos observar agora uma mensagem de João voltada para os jovens.
Neste segundo ponto da lição, é muito importante você observar os subtópicos que você vai trabalhar. Você vai trabalhar 3 subtópicos no segundo ponto. João ele direciona uma mensagem para os jovens, para os anciões, para a igreja, mas agora nós vamos observar nesse segundo ponto esse foco que ele traz de forma muito clara para a juventude, então para o teu aluno que congrega com você. O primeiro subtópico trata então sobre essa perspectiva voltada para os jovens, que os jovens devem ser fortes, sois fortes. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, João direciona uma palavra para os jovens: aproveitar a juventude não somente para satisfazer os seus desejos, mas aproveitar a juventude para propagar o evangelho. João ele observa a juventude, especialmente a adolescência, o juvenil que congrega com você, e ele escreve que o juvenil, o jovem, o adolescente, tem um potencial extraordinário para anunciar as boas novas da salvação. Por que João descreve isso? Se você for analisar o capítulo 2, João direciona a palavra para a igreja. Ele fala para os anciões, para os jovens, para as senhoras. Por quê? Ele está falando para a gente aproveitar o tempo para pregar a palavra de Deus. Hoje, se você pega essa mensagem de João para hoje, você vai perceber que hoje nós temos o melhor meio de comunicação extraordinário, que são as redes sociais, e nós podemos utilizá-las para propagar as boas novas da salvação. Nós precisamos aproveitar a nossa força, os nossos ideais, os nossos projetos para poder anunciar Cristo e trazendo de forma prática aí exatamente essa mensagem poderosa do Senhor Jesus. João observa os jovens e analisa isso com muito carinho para a glória de Deus. E a ideia que João traz é exatamente essa perspectiva de aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vemos agora a palavra de Deus que está em vós. João apresenta a perspectiva em descrever que a palavra de Deus estava no coração da igreja. E ele relata que essa palavra de Deus estava também no coração dos jovens da igreja. E nós precisamos aproveitar o tempo para anunciar as boas novas da salvação. Na perspectiva joanina, ele está descrevendo exatamente que a verdadeira mensagem é ensinada diariamente na igreja. Ele diz, olha, a palavra de Deus está em vocês. E quando essa palavra habita no seu coração, você não dá lugar para vãs filosofias e nem para a ação do maligno diante da tua caminhada de fé. João traz uma perspectiva, analisando com a gente, exatamente sobre essa necessidade de servir a Cristo em todo o tempo. Qual é o papel joanino aqui? João descreve que nós somos servos de Cristo, devemos aproveitar o tempo, aprender da palavra, praticar essa palavra e colocar essa palavra agora em ação no ato da evangelização, apresentando exatamente esse processo de propagar a Cristo, mesmo diante de dias maus, como naquele período também. Pega isso e deixa Deus te usar. Já avançando, o terceiro subtópico trata agora sobre o seguinte argumento: vencestes o maligno. Como terceiro subtópico da lição aqui, você percebe lá no versículo 14 do segundo capítulo da primeira epístola de João, que João descreve que os jovens já venceram o maligno, porque estão em Cristo. Quando você está em Cristo, sendo jovem, coloca o teu coração para servir a Jesus, você vence então toda e qualquer cilada de Satanás, se fundamentando na pessoa de Jesus. Não é que você tem poderes para isso, mas porque você está em Cristo, você vence o maligno na perspectiva de João. João descreve que nós vencemos o maligno quando nós rejeitamos o mundo, rejeitamos o pecado, rejeitamos essas vãs filosofias e aceitamos agora a vontade soberana de Deus sobre nós. Olha que perspectiva extraordinária. Você pode pegar isso e trabalhar junto com os teus alunos também. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar com vocês exatamente sobre o seguinte argumento, uma advertência: não ameis o mundo.
Nesse terceiro ponto da lição, João traz para nós essa perspectiva de não amarmos o mundo como cristãos, como servos de Deus. Ele elogia a igreja, elogia a juventude, mas ele traz uma orientação para não amar o mundo. O mundo jaz no maligno. Tiago 4,4 diz que quem tem amizade com o mundo não tem amizade com Deus. Dá uma analisada nisso. Observa que você vai trabalhar 3 subtópicos e o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a concupiscência da carne. Quando nós analisamos o capítulo 2 da Epístola de João, a partir do versículo 13, 14 ao 16, você vai perceber que João traz ali agora 3 concupiscências, ou seja, 3 tendências a te afastar de Deus. A primeira delas é a concupiscência da carne, que está no primeiro subtópico. A palavra carne lá vem do grego da palavra sarx, que traz esse sentido então de tendência carnal, ou seja, tendência pecaminosa. João está falando aqui a respeito dessa perspectiva de impulsos pecaminosos, de impulsos que te levam agora a se afastar de Deus. Por exemplo, na tendência da carne, você pode entrar na prática da prostituição, sexo antes do casamento, bebida alcoólica, tá? Tudo isso é algo carnal, é obra carnal, que te afasta de Deus e contamina o teu corpo. João traz uma orientação, descrevendo muito bem que nós precisamos fugir desses desejos durante a juventude e nos preservar para Deus, porque essas tendências são malignas. Mas a partir do momento em que você se preserva, aguarda o casamento, está debaixo da bênção de Deus, a tua vida é uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então João traz um alerta, uma orientação para tomar cuidado com a carne. A carne ela é fraca, ela pode te afastar de Deus. Em segundo lugar, João apresenta a concupiscência dos olhos. João faz questão de descrever a respeito da concupiscência dos olhos. Ele fala a respeito da concupiscência da carne e ele fala agora do cuidado com os olhos, porque os olhos nos atraem. É aquilo que nos encanta. E o que o inimigo faz? O inimigo nos engana com coisas belas, mas são coisas que não têm valor nenhum. Nos engana, nos atraindo por aquilo que nos chama a atenção, como aconteceu em Gênesis 3:6. Ele chamou a atenção de Eva através dos seus olhos e Eva caiu. E é importante você observar que hoje nós também precisamos tomar cuidado. Como quando falamos a respeito dessa concupiscência dos olhos, vamos tratar a respeito da juventude, acesso a sites indevidos como pornográficos, determinados tipos de jogos que não honram a Deus, de determinados tipos de acessos a determinadas plataformas que não são do agrado de Deus, podem te fazer se afastar da presença de Deus. E João alerta a respeito do perigo dos olhos, daquilo que te encanta. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, João também nos alerta sobre a soberba da vida. O terceiro subtópico da lição fala sobre a soberba da vida, essa ideia de orgulho pessoal ou de ostentação de bens. João descreve a respeito daquelas pessoas que procuram ostentar algo para demonstrar as suas aparências. João fala a respeito do cuidado com isso. Nós precisamos ser simples na propagação do evangelho, mas ao mesmo tempo sábios de forma lógica nessa propagação. João alerta sobre o perigo de pessoas que procuram ostentar algo. Ostentar algo como se fosse parte da bênção de Deus. E na realidade não é. Não é que você, por exemplo, não pode prosperar. Você pode ser abençoado, ter uma condição financeira muito boa. Deus pode te abençoar. Mas o que João está alertando é essa ideia de ostentação como se fosse bênçãos e não são. A ostentação perigosa te afasta de Deus. Ela te leva para o caminho da luxúria. E esse caminho da luxúria é pecaminoso, tá? João descreve a respeito da fé. Essa fé poderosa, simples e humilde que exalta Cristo. Deus te dá condições, mas você também reconhece que tudo isso vem da bondade de Deus. De forma humilde, você agradece a Deus pela sua bondade, a sua riqueza e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. João nos alerta sobre esse perigo. E João também nos ensina a servir a Deus de todo o coração.
Eu espero ter te ajudado através dessa ministração e que essa palavra possa ter te edificado, edificada para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, deixa também teu likezinho, se inscreve aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, se for possível, tá? Faça isso. Acompanha a gente também no Spotify, deixa teu comentário aí no Spotify. Segue a gente lá no Instagram, acompanha o nosso Ministério Pastoral, Janderson Nascimento, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá, para a glória de Deus. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui. Toda quarta-feira às 18 horas é dia da aula dos juvenis, tá? Onde a gente posta essas lições abençoadas para a tua edificação. Essa lição vai cair no dia 3 de setembro. E é claro que eu espero que o Senhor te abençoe. Dia 5 de setembro é o meu aniversário. Se você puder ir lá no Instagram, orar pela gente, deixar uma mensagem, eu vou te agradecer com muito carinho também. Agora eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus, pedindo a bênção de Deus para a tua vida, para a glória e honra do Senhor. Agora, momento especial, momento de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, eu te agradeço por tua bondade, pela tua graça, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, eu oro agora pelo teu servo, pela tua serva, que vai ministrar essa lição. Edifica o teu filho, edifica a tua filha, usa-os na tua mão. A minha oração é essa, Senhor, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja, que os alunos deles possam ser edificados, edificadas, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a introdução ao Novo Testamento da editora Vida Nova, que eu citei na aula, do Don Carson, Douglas Moo e Léo Morris. Extraordinário esse material, vale a pena você ter em mãos. E é claro também que eu te aguardo por aqui na próxima lição, que vai cair no dia 10 de setembro, mas na quarta-feira que vem eu já estou aqui com ela, com vocês. E nós vamos entrar na segunda epístola de João, e o tema da aula é Diga Não. Que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, para a glória de Deus, na próxima quarta-feira. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.